Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado a você por nos permitir entrarmos em seu lar. No programa de hoje, nós iremos responder a pergunta de uma ouvinte. Uma pergunta muito relevante, muito atual. Ô vó, por gentileza, já coloque aí para ganharmos tempo, por favor. O primo de João Batista, me tire uma dúvida. Qual será a dúvida de hoje? Shalom, amados. Eu sou Tainá, moro na Federação. O primo de João Batista, qual a sua opinião sobre a boneca Reborn? Eita, glória a Deus! Essa pergunta é interessante, hein? Nas redes sociais nós temos visto muitas matérias sobre o assunto. É possível que a minha resposta agrade a uns e desagrade a outros. A minha intenção não é ofender quem quer que seja, mas como a ouvinte Tainá está pedindo a minha opinião, eu a darei daqui a pouco. Fique aí, vocês estão ouvindo. Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar das trevas luz, para nos dar a eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue reminou, numa lança traspassada foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que
vai ser ouvido. Outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. E transforma o homem velho numa nova criação. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Eita, glória a Deus! Somente as Santas Escrituras, a palavra de Deus, é poderosa para mudar a situação, para transformar o ser humano. Porque nós temos vivido tempos angustiosos, tempos difíceis. A palavra do Senhor já nos advertia que viriam tempos trabalhosos. O que está acontecendo com os seres humanos? Estamos no período em que alguns jovens estão se identificando como animais. Meu Deus do céu! Mas é o fim dos tempos. E a Bíblia diz que aquele que pensa está em pé, cuide-se para que não caia. Nós iremos direto ao assunto. É um assunto vasto, é um assunto que está aí nas redes sociais. E como foi pedida a minha opinião, eu darei a minha opinião. Espero que você que é cristã, você que é evangélica, você que é católica, você que é de Cristo, abra o seu coração para ouvir. Por favor, vó, coloque novamente a pergunta da ouvinte. Shalom, amados. Eu sou Tainá, moro na Federação, o primo de João Batista. Qual a sua opinião sobre a boneca Reborn? Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Ok. Vamos lá. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Tainá, pela sua participação. Qual a minha opinião sobre a boneca Reborn? Alguns chamam de bebê reborn, mas na verdade é uma boneca, é um objeto inanimado. A boneca Reborn é um brinquedo que retrata muito um bebê de verdade. O significado da palavra reborn é renascido. E muitos desses não são considerados pelos seus donos como um brinquedo, e sim como um objeto de coleção. A aparência desses bonecos é tão grande em relação a um bebê de verdade que tem pessoas que compram vários e colocam em estantes, armários, fazendo coleção de bonecos. Até aí tudo bem. Outros compram para brincar, as crianças, principalmente toda mulher, quando foi criança, brincou de boneca, ela tratava a boneca como era tratada pelas suas mães. Mas só que a coisa está ficando grave. Existem pessoas adquirindo a boneca Reborn e criando como se fosse um bebê de verdade. Talvez seja alguém que não pôde ter filho, alguém que perdeu um filho e quer substituir, e a coisa está ficando grave.
embora este assunto esteja em alta agora nas redes sociais, o bebê reborn tem uma origem bem antiga. A ideia de fazer bonecos renascidos, porque a palavra reborn quer dizer renascidos, surgiu por volta da Segunda Guerra Mundial, quando era difícil, pós-guerra, encontrar brinquedos. Na época, as mães, que eram muitas delas artesãs, porque não havia a tecnologia de hoje, a maioria dos trabalhos eram feitos de forma manufaturada, usando-se as mãos. Os artesãos pegavam aqueles brinquedos velhos e começavam a modificar, dando aqueles brinquedos uma roupagem nova para que as crianças pudessem se entreter. Então, aquelas bonecas que chegavam na mão dos artesãos ficavam com uma aparência nova, reborn, renascida, de uma forma bem realista. Um bebê reborn, Tainá, é uma boneca hiper realista. Parece muito ser verdadeiramente um bebê, feita artesanalmente. Parece, mas não é. Desde o começo dos anos 2000, que foi quando tudo começou a dar um up, tem sido aprimorado com novos materiais e cada vez vai evoluindo, e esses bonecos reborn se parecem com bebês reais. E isso tem gerado uma polêmica muito grande. Qual é a polêmica do bebê reborn? O principal debate em torno da polêmica dos bebês reborns é uma suposta linha tênue entre o saudável e a loucura. O ato de brincar e tê-los como bebês, como um hobby, até aí tudo bem. As crianças, as mulheres brincaram de boneca. Pessoas que compram para colecionar, até aí tudo bem. Acontece que algumas pessoas que adquirem essas bonecas têm demonstrado ter um problema de saúde mental. E isso é preocupante. Tem pessoas exagerando. E isso é um possível comprometimento à sua saúde. Os bebês reborn têm sido um consolo para uns e exagero para outros. Existe aí nas redes sociais, na internet afora, vídeos que mostram adultos levando bonecas realistas a consultas médicas. Mulheres levando esses bonecos para postos de saúde, querendo que os pediatras atendam. Outros pegam transporte com esses bonecos e estão sentando-se nos assentos preferenciais para gestantes, para as grávidas. Outros estão invadindo o banco e a fila dos bancos estão querendo prioridade no atendimento. E isso tem viralizado nas redes sociais. As pessoas comentam o que é que está acontecendo. De mulheres afirmam ter gerado, ter parido o boneco reborn. E isso já beira o exagero. As chamadas bebês
reborn, as bonecas hiperrealistas que imitam recém-nascidos, embora sejam vistas como itens de coleção por alguns, outros a usam como ferramentas terapêuticas, mas é possível ver em alguns lugares mulheres com as bonecas reborn dando mamadeira. Outras estão trocando fralda, dizendo que fez as necessidades fisiológicas, levando aos médicos, causando estranhamento e dividindo opiniões. Os profissionais da área de saúde, os psiquiatras, os psicólogos que têm atendido essas pessoas poderiam até nos ajudar, porque estão se comportando desta maneira. Mulheres que acreditam piamente que são filhos. Há uma história aí na internet, você pode procurar, eu vou evitar citar nomes. Um padre muito querido, muito simpático, muito carismático, ele é bem conhecido. Levaram para ele, a mulher levou para ele uma boneca reborn para que ele a batizasse. E ele disse: não, aqui não batiza boneco não. O batismo é coisa séria. O batismo é para pessoas. Então, esse padre disse que ela deveria ser encaminhada a um psicólogo, a um psiquiatra, ou então levasse a boneca reborn para quem a fabricou. É quem deve ser responsabilizado por esse efeito na mente de algumas pessoas. Existe também o caso de um casal que está brigando na justiça pela guarda de um bebê reborn. Meu Deus. Uma mulher de 32 anos, por esses dias, dona de um bebê reborn, acionou a justiça aqui na Bahia para processar a empresa onde ela trabalhava, pois ela pediu licença maternidade e a empresa negou e ela entrou na justiça. Nos parece que já estão criando aí projetos de lei para criar restrições quanto a isso. Restrições contra o abuso das pessoas em relação a essas bonecas ultra-realistas. A ideia de proibir que elas levem essas crianças, entre aspas, na mente delas, aos postos de saúde. Porque quando o médico diz que é uma boneca, as pessoas se sentem ofendidas e querem entrar na justiça. Mas, irmã Tainá, e você que me ouve, o que está acontecendo e que nos tem causado preocupação é que, além do aparente problema psiquiátrico, o aparente problema que tem afetado a mente das pessoas, a verdade é que esses bonecos se tornaram objetos de veneração. O que é veneração? É uma admiração excessiva por algo ou por alguém que beira a idolatria. E você sabe o que significa idolatria. A palavra idolatria significa um culto a ídolos. As pessoas estão tratando esses bonecos com a importância acima até mesmo de seres humanos. Meu Deus. A palavra idolatria, ela na transliteração do termo grego, idolatria, que é formado por duas palavras gregas, eidolon e latreia. A palavra eidolon significa imagem ou corpo
no sentido de representação da forma de algo ou alguém. Então é um boneco que representa uma criança, um bebê de verdade. E entra no imaginário da pessoa que a possui, porque ela visualiza alguém. É possível que alguma mulher que perdeu algum filho queira substituí-lo com esses bonecos. Essa palavra deriva do grego eido, que significa ver, perceber com os olhos, conhecer, saber a respeito, sobretudo transmitindo a ideia de olhar para algo e saber por ver. Então, é um corpo parecido com alguém e quem vê imagina algo. E parece muito um bebê, né? A segunda palavra, latreia, significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Assim, a idolatria implica no culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração em produtos fabricados pelo próprio homem. O boneco é fabricado pelo próprio homem. E tem pessoas pedindo demissão do emprego para poder cuidar dos bebês. Tem um vídeo de uma mulher que ela simulou um parto. E ela acredita que ela deu à luz ao boneco reborn. Na Bíblia, a necessidade humana de ídolos reflete a fraqueza humana de buscar segurança e proteção em coisas que não são deuses. A idolatria, em vez de trazer a paz e segurança prometida, leva à incerteza e à escravidão, afastando o indivíduo de Deus, que é a verdadeira fonte de proteção e realização. O que essas pessoas precisam é ter um encontro com o Senhor Jesus. Essas pessoas têm um vazio muito grande dentro delas. Estão tentando preencher. Em Êxodo capítulo 20, no verso 3 e o verso 4, diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quem eram os ídolos na Bíblia? Os ídolos eram, em alguns casos, feitos inteiramente ou em parte de prata, de ouro, de madeira, de pedra. A Bíblia registra que haviam homens que eram fabricantes de ídolos. E esses ídolos eram ídolos domésticos, onde as pessoas veneravam. As pessoas conversavam com esses ídolos. As pessoas tinham um apreço muito grande por esses ídolos e até lhes ofereciam sacrifícios. Parece que o ser humano ele tem uma necessidade de algo material para que ele possa acreditar. Em Êxodo capítulo 32, vai nos mostrar a história de Arão, um homem que andou com Moisés e levou o povo a se esquecer de Deus e a venerar um bezerro de ouro. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus e demorou ali 40 dias, Arão pediu ouro e ali ele fez uma imagem, um bezerro de ouro, dizendo ao povo: foi este bezerro que tirou vocês do Egito. E o povo começou a cultuar o bezerro, esquecendo-se de Deus.
Raquel, a mulher de Jacó, ela era estéril. E como a irmã dela tinha filhos e ela não tinha, ela se apegou ao ídolo do seu pai. Era como se fosse para ela um filho. Ela conversava com o ídolo. E quando Jacó precisou sair e morar em outro lugar, a primeira coisa que ela se preocupou em levar foi o ídolo. Amados, isso é abominável aos olhos de Deus. As pessoas precisam abrir o coração para o seu Criador, independente de religião. Independente, vou repetir, de religião. Deus, ele precisa, ou melhor, nós precisamos de Deus. E precisamos buscá-lo enquanto se pode achar. Somente ele pode preencher o vazio que há dentro do ser humano. Essas pessoas estão vazias, precisando de Deus. E o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma que quem adora a ídolo faz aliança com demônios. É pesado, mas está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 em diante, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios, não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Versículo 20. E não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O apóstolo Paulo diz que a idolatria é cultuar a demônio. E as pessoas estão idolatrando a boneca reborn, conversando com a boneca. Só que ela é um ser inanimado. O salmista, no Salmo 115, ele explica o risco de praticar idolatria. O Salmo 115, versículo 4, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens, é o homem que fabrica. A boneca reborn diz a partir do versículo 5, tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E no versículo 8 ele diz: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Meu Deus, o que está acontecendo com o ser humano? De querer receber licença maternidade, dizendo que a boneca é sua filha. De um casal brigar na justiça pela posse de um bebê reborn.
e tantas outras loucuras. No sul do Brasil já tem um cidadão anunciando que está preparando um cemitério para a boneca reborn. Eu sei que as opiniões se dividem e é possível que alguém esteja falando: eu não vejo nada demais. Cada um de nós somos livres para tomarmos decisões, amados. Aos Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12 diz: porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então é verdade que todos são livres, e um dia prestarão contas a Deus. Mas isso pode ser evitado. Ninguém precisa ser condenado. Deus quer que a gente acerte o alvo. A boneca reborn é um ser inanimado, não tem vida. E Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 32, a parte B, diz assim: ora, Deus não é Deus dos mortos, é Deus de vivo. E quem está vivo tem vida, respira, tem fôlego. Salmos 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A boneca reborn não tem fôlego, não tem vida. É um objeto. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Levítico capítulo 5, versículo 17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Amados, não tem desculpa dizer que não sabia. Quem comete o erro é culpado. Os ídolos são umas distrações para que as pessoas se esqueçam de Deus, e isso é perigoso. Porque a Bíblia diz no Salmo 9,17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia trata o assunto da irracionalidade. Refere-se à falta da razão, de entendimento e de inteligência. Muitas vezes, usado para descrever um comportamento ou atitude impossível e sem reflexão. A Bíblia utiliza a comparação com animais para ilustrar a natureza irracional de algumas pessoas, especialmente aquelas que se afastam da sabedoria e da vontade de Deus. E para concluir, eu quero dizer que em 2 Pedro 2,12 diz que eles difamam o que desconhecem, são como criaturas irracionais, guiadas pelo seu instinto. Apocalipse 22,12 diz: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Se você é cristão, repense. O boneco reborn é um ser inanimado. Não é um filho, não é um bebê, não é uma criança, não. O boneco é um objeto feito pela mão do homem. É bom ter cuidado, porque a Bíblia diz: aquele
que pensa que sabe tudo, ainda não sabe como convém saber. E quem está de pé, cuide-se para que não caia. Que Deus te abençoe. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Triuno Casa de Ração. Tudo que o seu pet precisa em um só lugar. Trabalhamos com as melhores marcas de ração: Premier, Golden, Quatro e muito mais. Temos também acessórios, medicamentos e uma variedade completa para o bem-estar do seu pet. Estamos na Rua Apolinário de Santana, número 53, no Engenho Velho da Federação. Fazemos entrega. A partir de R$100, o frete é grátis. Fale com a gente pelo WhatsApp 71992727045. Siga nosso Instagram, @Triuno_Casa de Ração. Triuno Casa de Ração. Carinho e qualidade para o seu pet. Eita, glória a Deus! Muito obrigado, irmã Tainá. Você que está assistindo, se você também tem uma dúvida, você tem uma pergunta, envie para o primo de João Batista. Envie para o WhatsApp do programa Lírio no Lar, 719284-2004. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final, mas por favor, vó, coloca aí o louvor. O diácono Didi, mais conhecido como Edivaldo. Me convidaram para pregar e eu atendi. Quando viram que era cajado, se levantaram contra mim. Comecei a pregar a verdade, começaram a falar: este irmão pra minha igreja nunca mais eu vou chamar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que papai vai cobrar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que Jesus vai cobrar. Muitos só vão pra igreja só pra ver revelação. Quando vê que é cajado, fecha a cara pro irmão. Mas não adianta murmurar e se levantar. Pregue a verdade que Jesus lhe mandar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que papai vai cobrar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que papai vai cobrar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que papai vai cobrar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que papai vai cobrar. Mas me chamaram pra pregar, eu atendi. Quando viram que era cajado, se levantaram contra mim. Comecei a pregar a verdade, começaram a falar: este irmão pra minha igreja nunca mais eu vou chamar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que Jesus vai cobrar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que Jesus vai cobrar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que papai vai cobrar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. De você que papai vai cobrar. Muitos só vão pra igreja só pra ver revelação. Quando vê que é cajado, fecha a cara pro irmão. Mas não adianta murmurar e se levantar. Pregue a verdade que Jesus lhe mandar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que Jesus vai cobrar. pregue a verdade, Não deixe de pregar. É de você que Jesus vai cobrar. pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que Jesus vai cobrar. Pregue a verdade, não deixe de pregar. É de você que papai vai cobrar. Louvado, exaltado esse Deus maravilhoso. Esse Deus está no nosso meio. Oh, glória! Pregadores dos exércitos de Cristo. Vocês têm que pegar a verdade, meus irmãos.
Não massageie ego de ninguém. O que Jesus colocar no seu coração, isso vocês têm que pregar. Porque não é nada mais do que a verdade. Cristo é essa verdade. Então pregue a verdade. Pregue a verdade. É de você que Jesus vai cobrar. Vai cobrar, ele vai cobrar. É de você que papai vai cobrar. Ele vai cobrar. É de você que Jesus vai cobrar. Ele vai cobrar. É de você que papai vai cobrar. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus.